pânico em corredores que antes se sentiam intocáveis. Se você é daqueles que gosta de ver a verdade rasgando o véu da mentira, fique comigo até o fim, porque as revelações de hoje vão fazer muita ficha cair. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito chocante. A versão oficial apresentada por Moraes começou a desmoronar no exato instante em que os primeiros detalhes do caso vieram à tona. Não estamos falando de especulação, mas de fatos concretos, de evidências, de comportamento do aparelho e da lógica básica que qualquer pessoa com bom senso consegue enxergar. A tal tentativa de fuga, repetida pela imprensa como se fosse verdade divina, começou a ruir quando se percebeu que o dano na tornozeleira não batia com a versão acusatória. Em vez de romper a fivela com um alicate, como qualquer preso que realmente quer fugir faria, Bolsonaro mexeu na tampa, no cérebro do equipamento, como alguém que não estava tentando escapar, mas tentando entender o que havia dentro. E quando o próprio ex-presidente explicou em audiência que estava sob efeito de remédios fortes, capazes de causar alucinações em idosos, foi como se uma peça-chave caísse no tabuleiro. Quem conhece pregabalina e sertralina sabe, em muitos casos raros, mas reais, esses remédios podem sim provocar delírio. E não sou eu quem diz isso, é a ciência, são os estudos, é a literatura médica. Isso abriu uma porta gigantesca para uma hipótese que ninguém da mídia quis debater. E se Bolsonaro realmente acreditou que havia uma escuta ali? E se sua intenção nunca foi fugir, mas desmontar um objeto que ele acreditou estar espionando sua casa? E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais explosiva, porque, enquanto a velha mídia tentava empurrar a narrativa de fuga, surgiram análises técnicas mostrando que o dano no aparelho não condiz com alguém tentando romper a tornozeleira para escapar, mas sim com alguém que tentou abrir a tampa, como quem procura algo dentro. Isso, somado ao uso dos remédios, que podem causar delírios em idosos, transformou uma narrativa que parecia sólida em um castelo de areia derretendo na maré. Mas o ponto mais grave nem é esse. O mais grave é que, mesmo diante dessas evidências, a postura de Moraes foi extremada, agressiva, desproporcional. Ele decretou prisão preventiva de um homem monitorado 24 horas por dia, dentro de casa, cercado por policiais. Um ambiente em que simplesmente não existe chance de fuga real. Esse exagero levantou uma suspeita inevitável. Será que a prisão realmente nasceu de um risco concreto ou de uma necessidade política? Porque, se fosse risco real, o mínimo esperado seria coerência técnica. Mas não foi isso que o país viu. O país viu um ministro agindo com pressa, emoção e narrativa pronta. E isso acendeu um alerta vermelho em milhões de brasileiros que já não confiam no Supremo. E aí vem a virada definitiva, a reação do povo. Porque, diferente da imprensa militante que tenta moldar opinião, a